Evangelho de Marcos, capítulo 10, um texto bastante conhecido de todos nós, versículo 46 ao versículo 52, amém? O tema da nossa mensagem é: chegou a hora da virada. Chegou a hora da virada, irmão. Eu vim aqui nesta manhã dizer para você que chegou a hora da virada, chegou a hora de você dar um giro na sua vida, chegou a hora de você dar um giro na sua história, amém? Marcos capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52, que é a história do cego Bartimeu, amém? Diz assim a palavra do Senhor: chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Feche os seus olhos, Pai. Mais uma vez em oração pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos envolver na presença do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo venha encontrar um lugar de acesso ao nosso coração, para que em nós verdadeiramente aconteça essa virada, Pai, conforme a Tua palavra. Senhor, venha ministrar as nossas vidas, leve agora todo pensamento cativo à obediência de Cristo, e que todos nós, com um coração disponível, recebamos as verdades da Tua palavra, que nós possamos receber o rema, a palavra que pode, Senhor, com certeza transformar a nossa vida e a nossa história. Ministra as nossas vidas, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amados, mais um ano está acabando, mais um ano se finda, outro ano começa, e é interessante que tudo isso revela que há ciclos de Deus. Quando nós vemos uma semana que passa, outra semana que finda, né? Ano que passa, ano que finda, estações que começam, que vêm, que vão, tudo mostram que são ciclos que Deus, Ele promove para que nós venhamos alcançar dia após dia aquilo pelo qual nós nascemos, que é o nosso propósito, amém, queridos? Todos nós nascemos para um grande propósito nesta vida. Agora, amados, é interessante que toda vez que termina um ano e começa um ano, nós nos enchemos de expectativas, de sonhos, projetos, né? Principalmente o objetivo de emagrecer e ir para a academia, né? É o mais comum, principalmente de todo início de ano, né? Todo mundo, não, esse ano eu vou ficar magro. Já vai fazer uns 5 anos que eu estou falando que eu vou ficar magro, né? Eu nunca fico, né? Magro mesmo, acho que eu vou falar para você, só não sei nem na ponta do dedo fica magro. Amém? Falava com o Fabiano e com a Fernanda, agora logo pela manhã eu falei: olha, é incrível como tem facilidade. Mas enfim, amados, todos nós vamos gerando diversos tipos de expectativas, mas quando se finda o ano, muitos de nós também carregamos muitas frustrações. Principalmente esse ano, que foi um ano atípico, porque passamos a segunda onda da pandemia da Covid-19, não é? E parece que a coisa está se alongando cada vez mais, agora com a história da Omicron, né? A Omicron.
Então nós vemos que cada dia, nós temos vivido num tempo de muitas incertezas, muitas incertezas. Estamos entrando em 2022, um ano político, né? Nós sabemos que é um ano político, é um ano de eleições aqui no Brasil, e estamos aí vivendo com expectativas, criamos sonhos, criamos projetos, mas verdadeiramente não sabemos o que vai acontecer. Sabemos que a nossa vida está debaixo da potente mão de Deus, e Ele vai nos conduzir de glória em glória e de vitória em vitória. Isso eu tenho certeza, amém? Que o tempo que nós vivermos aqui nessa vida, nós viveremos de glória em glória e de vitória em vitória. Agora, amados, muito mais importante do que começar é terminar. Não basta começar bem o ano, temos que terminar bem o ano. Mas muitos de nós encerramos o ano, e passa ano e entra ano. E existem aqueles anos que muitas vezes a gente fala assim: poxa, eu queria riscar esse ano da minha história. Se eu pudesse, eu arrancava a página desse ano, riscava, jogava fora e falava assim: não existiu tal ano. Mas, amados, tudo isso faz parte. Agora, por que muitas vezes acontece isso? Por que muitas vezes a virada só fica na palavra? Só fica mesmo no dia do Réveillon, no dia em que nós nos reunimos e nos confraternizamos, que mundialmente é o dia conhecido como confraternização universal. E na verdade, a nossa vida, ela começa e termina sempre com as mesmas coisas e sempre do mesmo jeito. Por que isso acontece? Ou até mesmo acontece pior, né? Às vezes nós encerramos o ano e às vezes até encerramos pior do que começamos. Por que muitas vezes isso acontece? Por que nós estamos muitas vezes fadados a isso? Cria-se expectativa, morre expectativa. Nasce objetivos, os objetivos não são alcançados e acabam. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós estamos vivendo como Bartimeu. Aqui no Evangelho de Marcos, também nos outros dois evangelhos parecidos com o de Marcos, que é o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, conta a história de Bartimeu. Era um homem que vivia em Jericó, e ele estava condicionado à sua deficiência, porque ele era cego. Mas no versículo 46, que é o primeiro versículo que nós lemos, que conta a história de Bartimeu, nós vamos ver que ali existem três características em Bartimeu, que muitas vezes nós carregamos na nossa vida, e por isso que entra ano, sai ano, começa ano, termina ano, começa ciclo, termina ciclo, e na nossa história nada muda. A virada não acontece, ela só acontece nas palavras. Quais são essas características? Versículo 46 diz assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. Preste minha atenção agora. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Muito mais do que uma deficiência, era a condição que a deficiência de Bartimeu colocou ele. Qual era a deficiência de Bartimeu? Primeiro, ele era cego. Só que eu vou falar para você, muitos de nós não podemos estar vivendo uma cegueira corporal, mas muitas vezes estamos como Bartimeu, cegos espirituais. Por quê? A cegueira espiritual, ela revela uma visão limitada de si mesmo, ou uma visão limitada das circunstâncias. Todas as vezes que eu limito a minha visão, a forma com que eu vejo, a forma com que eu contemplo as circunstâncias, a maneira como eu contemplo a vida, a maneira como eu contemplo a mim mesmo, tudo isso pode revelar que nós estamos vivendo debaixo de uma cegueira. Bartimeu tinha uma visão, e quando nós temos uma visão limitada de nós mesmos, nós passamos a condicionar a nossa vida pelas deficiências que temos, ou pelas circunstâncias que passamos. Porque, amados, é interessante
que ontem, preparando essa mensagem, eu lembrei de um comediante chamado, não sei se você conhece ele, Geraldo Magela, que é um comediante. Ele tinha até um espetáculo chamado Ceguinho é a Mãe. Não sei por que eu lembrei, é interessante que Deus ele trabalha dentro daquilo, dentro da visão que nós temos, né? Eu como sempre gosto de dar muita risada, eu conheço o Geraldo Magela, né? E é interessante que ele usou a deficiência dele para que essa deficiência o promovesse. Você já está pegando aí, sim ou não? Deixa eu falar para você, querido. Eu não sei se você sabe, mas você pode transformar a sua maior dor no seu principal propósito de vida. Dá uma cotoveladinha no seu irmão e fala para ele assim: a sua dor, ou a sua deficiência, pode se transformar no seu maior propósito. Amém, amados? Mas o que acontece? Muitas vezes nós pegamos as nossas deficiências e as nossas circunstâncias e condicionamos a nossa vida àquilo. Bartimeu era cego, ponto fechado. Mas estar na beira do caminho, pedindo esmolas, era o que a cegueira havia condicionado ele. Ele passou a condicionar a sua vida para viver daquela maneira. Deixa eu falar para você, muitas vezes passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, a sua vida sempre fica da mesma maneira. Por quê? Porque quem condiciona a viver dessa maneira é você. Você limita a sua vida. Você restringe a sua vida em viver apenas aquilo que as suas circunstâncias ou as deficiências que te cercam te condicionam. A vida de Bartimeu poderia ser diferente? Sim. Mas ele condicionou a sua vida a viver. De que maneira? Primeiro, assentado à beira do caminho. O que significa esse assentado à beira do caminho? Situação de comodismo. Estava bom para ele. O que acontece? Sabe por que muitas vezes você não acessa coisas maiores? Sabe por que muitas vezes a sua vida passa ano, entra ano? Estamos encerrando 2021, está entrando 2022, você fala, sua vida não tem perspectiva. Você não tem perspectiva nenhuma. O que vai acontecer? Amados, eu não sei. Eu sei que a minha vida está debaixo do propósito de Deus. Eu sei onde Ele quer que eu chegue. Eu sei o que eu preciso fazer. E todos nós precisaríamos saber. Você precisaria saber, querido, por que você nasceu? Por que você está aqui? Por que você veio para esse mundo? Qual o motivo da sua existência? Há um propósito na sua existência. Eu tenho falado isso já há alguns cultos. Há um propósito na sua existência. E você precisava descobrir em Cristo qual é o propósito da sua existência. Todos nós deveríamos começar o ano saber quem somos e o que precisamos fazer. Mas por que passa ano e entra ano, eu estou condicionado sempre às mesmas coisas? Porque eu vivo numa situação de comodismo. Eu tô no meu empreguinho, meu ministerinho, o meu coisinho, né? Tá aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, estou pagando minhas continhas, e eu não avanço. Não há uma projeção de avanço na nossa história. E eu vou falar para você, querido, o comodismo, ele é destrutivo. Porque destruição não é apenas quando você passa por situações adversas. Destruição é quando você para no meio do caminho e não avança. Porque você acaba interrompendo aquilo que Deus já projetou para a sua vida. O que seria situação de comodismo? É a inatividade provocada pelo excesso de autocomiseração e ausência de esperança. Vou repetir, essa situação de comodismo não é só estar estagnado em um lugar, é pior que isso. Essa situação de comodismo, ela trata de, primeiro, uma inatividade provocada
pelo excesso de autocomiseração. A autocomiseração, ai, tadinho de mim, ai, porque olha, eu sou um coitado, olha, ai como eu sofro, ai como minha vida, ai como é difícil a minha história, minha vida, amados, esse excesso de autocomiseração, eu não estou dizendo para você, tem coisa que verdadeiramente a gente não sabe nem por que está passando, é verdade ou não é, gente? Quem é que passou uma situação assim esse ano? Por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereci estar passando. Legal, mas Paulo nos ensina, em Romanos 12, que nós devemos ter uma visão equilibrada de nós mesmos. E muitas vezes o excesso de comiseração, de ficar se autocomiserando, de se autolamentando. Quer que eu fale para você? A autocomiseração também eu posso chamá-la de autossabotagem. Muitas vezes nós estamos nos sabotando, achando que somos menores do que somos, ou que somos piores do que já somos. Deixa eu falar para você, realmente você é ruim, você é pior do que você imagina, mas é mais amado do que você pensa. Bartimeu, ele vivia nessa situação de comodismo, ele se tornou inapto, inativo, pelo excesso de comiseração, ficava à beira do caminho para que as pessoas tivessem dó dele. Dó, pena. Até quando nós vamos viver achando que o mundo precisa ter pena daquilo que aconteceu conosco? Porque você vai ver que no contexto, Bartimeu pede para o Senhor assim: eu quero voltar a enxergar. Isso significa que um dia ele enxergou, teve uma deficiência e parou de enxergar. Isso significa que ele havia tido uma condição. E às vezes nós, por causa das condições difíceis, ou por causa das circunstâncias adversas que vivemos, nós achamos que o mundo precisa ter pena de nós. E paramos a vida. Estacionamos, ficamos inativos, não fazemos mais nada a não ser ficar na beira do caminho, esperando alguém ter dó da gente. Parado, esperando sempre uma ajuda, ou esperando uma autoajuda, né? Deixa eu falar para você, querido, essa geração não precisa, o apóstolo Luiz Hermínio diz isso, e eu acredito, e eu faço das palavras dele as minhas. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Alô, vou repetir. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você precisa de ajuda do alto e não de autoajuda. Então a gente está sempre precisando de uma palavra de motivação. Olha, porque você pode, né? A famosa teologia do coach, não, porque você pode. Ah, mas você pode. Mas antes de você receber autoajuda, você precisa descobrir quem você é em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Qual a nossa identidade em Cristo? Porque essa inatividade, essa inoperância provocada pela autocomiseração, ela também, querido, faz com que eu não descubra ou até mesmo perda a minha identidade. Quem era Bartimeu? O ceguinho que ficava na beira do caminho de Jericó. Essa não era a identidade dele. Deixa eu falar para você, todas as vezes que você fica numa situação de comodismo, você cobre a sua verdadeira identidade. Eu vou repetir, todas as vezes que você se coloca numa situação de acomodação, de comodismo, de estagnação, gerada por um excesso de autocomiseração, você simplesmente está colocando uma identidade sobre você que não é sua. Essa identidade não era a identidade de Bartimeu. Ele não era o ceguinho na beira do caminho de Jericó. Havia uma identidade nele. Só que essa identidade havia sido corrompida por causa do comodismo.
Deixa eu falar para você. Muitas vezes a sua identidade, quem verdadeiramente você é, está totalmente corrompido por uma situação de acomodação, de comodismo. Parou. Hoje você é conhecido, vamos imaginar o Bartimeu, você é o ceguinho na beira do caminho que pede esmola. Tanto é que aqui, ele pedia esmola. O que é pedir esmola? Se submeter àquilo que os outros podem me dar. É o valor que os outros podem me dar. Muitos de nós passamos tempos da nossa vida assim, esperando sempre alguém me promover, esperando sempre alguém fazer alguma coisa por mim e para mim. Eu fico sempre, de que maneira? Cego, visão limitada, preste bem atenção. Essas eram as características de Bartimeu. E muitas vezes a nossa vida passa ciclo, entra ano, sai ano, e a gente está da mesma maneira, nada acontece, nada muda. Nada acontece. Muitas vezes nem no ministério acontece com a gente, né? Porque é sempre aquele duas rápida, duas lenta, né? Canta duas músicas rápidas, duas músicas lentas, faz uma pregação, para alegrar o povo, para o povo sair alimentado, e nada acontece. Por quê? Visão limitada. Cegueira não é apenas a ausência de enxergar, mas é a limitação da visão. Eu não consigo enxergar além. Eu não consigo fazer com que os meus olhos contemplem. E isso faz o quê? Faz com que eu viva uma situação de comodismo, promovida por uma autocomiseração, excesso. E que é mais pela ausência de esperança. Ausência de perspectiva, eu não sei porque, olha, eu estou sofrendo tanto que eu não sei. Não, querido, qual é a esperança que você carrega? Você é cristão. Tem cristão aqui? Cristão que não carrega uma esperança não pode ser chamado de cristão. Porque a Bíblia fala que nós fomos resgatados para uma viva esperança. Mas muitas vezes estamos fadados pedindo esmola. Estamos sempre submetidos àquilo que os outros podem fazer por mim. O que você pode fazer por mim? Aí é onde acontecem as frustrações. É onde nós nos frustramos, é onde a gente se arrebenta. Apesar de ser um povo judeu aqui, de Tzedaká, você sabe o que é esmola, Tzedaká é justiça. Mas até quando nós vamos, Bartimeu estava submetido a passar a vida dependendo do que os outros davam a ele. Deixa eu falar para você, você não precisa somente dos outros. Deus vai sim usar pessoas para te abençoar. Faz parte do ciclo. Essa é a legalidade de Deus. Eu não quero que você saia daqui achando que você é a última bolacha do pacote passatempo e achar que você não precisa de ninguém. Não, isso é incoerência. Porque o meio legal de Deus agir na terra é por meio das pessoas. Então, verdadeiramente eu vou precisar de pessoas. O que eu estou dizendo é você condicionar e achar que as pessoas podem te dar algo. Elas podem ser instrumentos de Deus para colocar você onde Deus quer que você esteja. Amém ou não amém? Mas qual é o problema? É que eu fico sempre na expectativa, sentado na beira do caminho, esperando alguém fazer alguma coisa por mim. Eu não busco, eu não faço nada, nada acontece. Estagnado, para. Essas são as 3 características de Bartimeu que muitas vezes acontecem conosco. Às vezes estamos vivendo nessas mesmas características. Visão limitada. Estamos muitas vezes numa situação de comodismo e sempre esperando que alguém faça algo por mim. Sempre estou esperando alguém fazer alguma coisa por mim. Não, porque, olha, eu estou esperando, amados. Se você não buscar, nada vai acontecer. Dá uma cotoveladinha nessa pessoa só para poder, me ajuda a pregar, vai, fala para ela assim, se você não buscar, nada vai acontecer. Fala para ele, ô Bartimeu, chegou a hora da virada. Chegou a hora da virada, irmãos. Chegou a hora de virar algo dentro de você.
Chegou a hora de você virar uma chave dentro de você. Foi exatamente o que aconteceu com Bartimeu. Ele estava condicionado, visão limitada. Estava vivendo debaixo de uma acomodação. E estava sempre esperando alguém dar alguma coisa até o dia. Até o dia que surgiu o quê? Uma oportunidade. Deixa eu falar para você. 2022 é mais uma oportunidade. Todos os dias é uma oportunidade. Todos os dias. O que acontece? Eu não entendo ciclos, e passa ciclo e entra ciclo, e eu não entendo que Deus está me dando uma oportunidade. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, não é a cada ano, é a cada manhã. A cada manhã é uma nova oportunidade que Deus está te dando para que você tenha uma outra atitude. Toda manhã é uma oportunidade. Mas vamos imaginar, vamos fechar o ciclo anual. 2022 será mais uma oportunidade de Deus. A pergunta que eu faço para você é: você vai continuar vivendo estagnado onde você está, sem transicionar, nada diferente acontece? Ou verdadeiramente você vai virar uma chave dentro de você? Ou verdadeiramente chegou o tempo da virada? Porque o que acontece? A Bíblia fala, versículo 47. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré. A Bíblia fala que ele estava na beira do caminho, anos à beira do caminho, anos esperando alguém dar alguma coisa para ele, anos condicionado à sua situação. Agora ele encontra uma oportunidade, porque Jesus estava passando por perto. É a oportunidade, deixa eu falar para você, 2022 é a oportunidade de Deus para a sua vida. É a oportunidade, ele ouviu que Jesus estava passando, é a oportunidade. Todos os dias surgem oportunidades que podem garantir uma virada em minha vida. As oportunidades, a oportunidade de uma virada exigirá de nós, primeiro, atitudes ousadas, porque foi o que aconteceu com Bartimeu. A Bíblia fala que Jesus ia passando, ele entendeu que aquela era uma oportunidade. Deixa eu falar para você, querido, 2022 é uma oportunidade. Amanhã é segunda-feira, é uma nova oportunidade. Na terça-feira é uma nova oportunidade. Não dá mais, querido, para você ficar vivendo de oportunidade em oportunidade, vivendo numa situação acomodada, esperando alguém dar alguma coisa para você. Até porque o que você precisa não vai vir das mãos dos outros, o que você precisa vai vir das mãos de Deus. Seja profeta agora na vida de alguém que está perto de você, fala para ela, aponte o dedo para ela e fala para ela: tudo que você precisa não vai vir das mãos dos outros, vai vir diretamente das mãos de Deus. Quem está comigo, diga amém. O que você precisa virá do Senhor. Não dá para ficar vendo oportunidades aparecendo, oportunidades passando por mim, e você não faz nada. Aquela foi uma oportunidade. Jesus ia passando. O que Bartimeu fez? O que ele podia fazer? Ele começou a gritar. Enxergar ele não enxergava. O que eu posso fazer? O que você pode fazer, querido? Não é o que os outros podem fazer por mim, porque toda oportunidade ela vai exigir de você. Primeira pergunta: o que eu posso fazer? Diante da oportunidade, diante de 2022 que está vindo aí, o que você pode fazer? Não é o que os outros podem fazer por mim, pastor Wellington. É o que eu posso fazer. O que Bartimeu começou a gritar? Foi a ousadia dele. Então as oportunidades, a oportunidade de uma grande virada exigirá de nós atitudes
ousadas. O que é essa ousadia? É a disposição de romper com as circunstâncias e superar os meus limites. O que é ousadia? Qual é a ousadia que você precisa? Por que Bartimeu começou a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Primeiro era o que ele conseguia fazer. Aprenda uma coisa: Deus não vai exigir de você aquilo que você não pode dar. Eu vou repetir. Deus nunca vai exigir de você aquilo que você não pode dar. Deus conhece os seus limites. Deus sabe quem é você. E Ele nunca vai exigir de você o que você não pode dar. O que você pode fazer diante dessa oportunidade que está surgindo, 2022? O que você pode fazer? Ou você vai passar mais um ano esperando cair do céu? Ou você vai esperar mais um ano, sentado na beira do caminho, esperando alguém dar alguma coisa para você? Ousadia é a disposição de romper com a circunstância. Eu estou condicionado, eu estou cego, chega! Eu não vou mais viver nessa condição, eu vou ser ousado. O que eu posso fazer? Eu vou começar a gritar. Eu vou romper com essa circunstância. Eu não nasci condicionado, eu não nasci para viver condicionado a isso. Eu vou romper com a circunstância e vou fazer o quê? Eu vou superar os meus limites. Superar limites. Você pode superar os seus limites. Paulo ensina isso. O profeta Ageu, se não me falha a memória, diz isso. Paulo diz que ele tinha um espinho na carne. Orou 3 vezes ao Senhor para que esse espinho saísse da sua vida. E não saiu. Mas Paulo diz que quando ele orou, ele ouviu a voz do Senhor dizer para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Levante a sua mãozinha e diga: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso prova que você pode superar os seus limites. Isso dá origem à palavra esforço. O que é esforço? É você fazer força além da força. Sempre existe algo que você pode fazer. Sempre existe algo dentro de você que pode fazer você superar limites. Você precisa superar os seus limites. Você precisa superar a sua... não consigo. Não existe a frase não consigo. Existe a frase não quero. A frase não consigo não existe. Tira do seu vocabulário. Tire. Eu não consigo. Não existe não consigo. Existe não quero. Se você não quer, querido, nem Deus pode fazer. Eu vou repetir. Não assusta não, porque essa é a realidade. Qual foi a pergunta para Bartimeu? O que você quer que eu te faça? Porque se ele não quiser, nem Deus pode fazer. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer. Se você não quiser, nem Deus pode fazer nada por você. Você precisa querer. E se esforçar, aí é o esforço. Por que ele começou a gritar? Era a força além da força. O que é esforço? É força além das minhas forças. Por isso que Paulo diz: por isso eu não me glorio apenas nas coisas boas, mas me glorio nas tribulações, nas angústias, quando eu sou açoitado, porque enquanto estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Amém ou não amém? Você pode sim superar os seus limites. Como que supera, pastor? Esforço. É esforço além da força. O que Deus disse para Josué quando Josué assume a liderança do povo de Israel no lugar de Moisés? Esforça-te e tenha bom ânimo. O que Deus falou para Josué? Vai existir momentos na sua vida que você vai achar, Jonas, que você não tem mais força.
E aí o que você vai ter que fazer, pastor Daniel? Eu vou ter que fazer uma força além da minha força. Eu vou ter que superar os meus limites. Eu vou ter que superar as minhas fraquezas. Eu vou ter que superar as minhas condições. Só que para mim superar as minhas condições, eu preciso também romper com as circunstâncias. Porque eu vou falar para você, circunstâncias são passageiras, sim ou não? Por isso que eu não posso tomar decisões pela emoção da circunstância. Aconteceu um problema, aconteceu um negócio, eu vou lá, arrebento com tudo. Não posso, porque circunstâncias hoje acontecem, são como ventos, são como nuvem, vamos melhorar assim, é como uma nuvem. Hoje está aqui, mas depois ela se dissipa e vai embora. Se você tomar decisões precipitadas, na emoção da circunstância, no calor da circunstância, na hora que a circunstância passar, vai sobrar apenas a tua decisão. E existem decisões que depois não tem como voltar mais atrás. Quem está me entendendo? Deus está falando com pessoas aqui, não tem nada a ver com a mensagem isso. Circunstâncias são como nuvens. Hoje você vê, mas daqui a pouco ela dissipa. Hoje por isso que você tem que romper com a circunstância. Você não pode ficar aprisionado nela. Você não pode ficar aprisionado na circunstância. Quem está me entendendo? Você não pode ficar aprisionado, porque aconteceu. É nuvem. Hoje aconteceu, daqui a pouco vai acabar. Se você não prestar atenção agora nas decisões que você precisa tomar, logo a nuvem vai passar. E o que vai restar? As suas decisões. O que você fez. Se você acertar, você vai colher bons frutos. Se você errar, você vai colher o ônus. Para superar limites, eu preciso romper com circunstâncias. Eu não posso ficar aprisionado em circunstâncias passageiras. O desemprego aconteceu. A humilhação é passageiro, vai acabar. Aconteceu, vai passar. São circunstâncias. Não fique preso às circunstâncias. Dá uma cotoveladinha no sermão e diga isso para ele. Seja profeta, fala para ele: não fique mais aprisionado às circunstâncias passageiras. Amém ou não amém? É só assim que você vai conseguir romper com seus limites. Porque enquanto você fica preso na circunstância, a circunstância ela rouba a tua força. Quem está me entendendo? É isso que acontece ou não é, gente? A força da circunstância, às vezes a circunstância ela é tão pequena, mas ela ganha dentro de nós uma força, que acaba consumindo essa força, e eu não consigo superar os meus limites. E você pode. Eu vim aqui nesta manhã dizer para você que você pode. Você pode superar sim os seus limites, assim como Bartimeu. Ousadia é isso, é romper com a circunstância e superar os seus limites. Agora olha que interessante, versículo 48. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. E Bartimeu parou. A Bíblia fala, continua, e ele gritava ainda mais. O que eu aprendo aqui? Diante das oportunidades, sempre haverá resistências. Amado, sabe qual é o maior problema da nossa vida muitas vezes? É que eu não sei lidar com a resistência. Eu não aprendi muitas vezes, Fabiano, a lidar com a resistência. Resistência é como se fosse uma muralha que me impede de passar para o outro lado. Amém? Resistência é aquilo que para na minha frente, que muitas vezes se torna um impedimento para o avanço, ou um impedimento para alcançar no objetivo. Mas muitas vezes eu não sei lidar com a resistência.
Olha o que eu anotei aqui: a resistência não deve provocar em nós a desistência, mas deve garantir a persistência. Por que eu não sei lidar muitas vezes, Bob, com a resistência? Porque eu penso que a resistência é para mim virar as costas e desistir. Aí entra a desistência. E deixa eu falar para você, a desistência é para os fracos. Somente fracos desistem. Somente covardes desistem. Por que muitos desistem da carreira cristã? Porque a carreira cristã, nós iremos encontrar muita resistência. Não é fácil ser crente, irmão. É ou não é, gente? Não é fácil servir a Deus. É ou não é, pastor Wellington? Eu tenho que vencer a mim mesmo. Tenho um batalhão de capetaiada querendo me destruir todo dia. Que a Bíblia fala isso. 1 Pedro 5,8 diz o quê? Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Pensa que é fácil ser cristão? Não é. Por isso que muitos desistem. Quando topam com a resistência, eles desistem. Deixa eu falar para você, resistência não foi feita para desistir. Deus permite as resistências. Deixa eu falar para você, querido, diante das grandes oportunidades que vêm de Deus para a sua vida em 2022, você vai também encontrar muita resistência. O que você vai fazer? Desistir? Como foi nos outros anos? Eu vou desistir porque eu não consigo. Acabei de falar, não existe não consigo, existe não quero. Não existe não consigo, existe não quero. Agora, pessoas acovardadas, diante da resistência, o que ela faz? Eu vou desistir, né? Não é para mim. E normalmente usa aquela famosa frase: acho que não era de Deus. Acho que, né? Normalmente é assim, né? Não ora, não busca, não tem discernimento, não tem sabedoria, e muitas vezes quer jogar em Deus a sua covardia. Dá uma cotoveladinha no seu irmão, seja profeta agora para ele. Agora ele vai até pular da cadeira e falar para ele assim: não coloque mais nas costas de Deus a sua covardia. É fácil a gente transferir para Deus a nossa covardia. Porque todo covarde, ele, diante da resistência, ele desiste. E não, você tem que fazer o contrário. Diante da resistência, você precisa aplicar a persistência. Amém? Porque o que levou Bartimeu a Cristo? A persistência. Porque ele gritou ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Teve resistência. Fica quieto. Ô, ceguinho, fica quieto. Quieto. E a Bíblia fala que ele não se importou com a resistência. Porque a resistência ela vai existir para tudo nessa vida. Amados, você precisa aprender a lidar com as resistências. Levante a sua mão e diga: eu preciso aprender a lidar com a resistência. Não dá para ficar desistindo toda vez que uma resistência aparece no seu caminho. Aí quando aparece a resistência, você volta à condição anterior. Imagine se Bartimeu tivesse desistido. Quando mandaram ele se calar: acho que eu tenho que passar minha vida aqui mesmo, como ceguinho no caminho de Jericó, né? Tadinho de mim. Que dó. Você tem um negocinho, viu? Você pode fazer alguma coisa por mim? Meu Deus do céu. Deus tem coisas extraordinárias para realizar na tua vida. Mas vai haver resistência. Sempre vai haver resistência, gente. Você quer moleza, querido? Vai correr atrás de tartaruga. É mais fácil. Você não quer resistência? Vai. E muitas vezes a gente é tão covarde que às vezes até se Deus der 2 tartarugas para nós, as 2 fogem.
resistência não deve provocar em nós desistência. Levante a sua mão e repita comigo: a resistência não deve provocar em mim a desistência, mas deve garantir a persistência, porque a persistência me conduzirá ao meu objetivo. É isso. Persista, não pare. Você vai encontrar resistência? Vai, mas não pare. Persista, não desista. Pare, não pare, não pare, não pare. Persista, persista. Vai em frente, não pare. Não pare. Não é para parar. Se for para mim, eu agradeço. Agora para Jesus, mais bonito, porque Ele merece. Não para. Persistência. Persistência é sinônimo de perseverança. Eu não vou parar. Existe a resistência, eu vou fazer além. Quando surge a resistência, eu vou fazer além, eu vou gritar ainda mais. Foi a persistência que fez isso aqui, ó. Foi então, versículo 49, foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Anima, homem, levanta-te, ele te chama. A oportunidade passou, ele rompeu com a circunstância, olha que ousadia, rompeu com a circunstância, superou o seu limite, mesmo com a resistência, ele foi além. E a persistência conduziu ele ao seu objetivo. A persistência conduziu ele ao seu objetivo. Agora, amados, versículo 50. Jogando sua capa para o lado, quando ele chegou no objetivo, jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. A oportunidade da virada deverá gerar em nós disposição para duas atitudes. Primeiro, a oportunidade da virada precisa gerar em nós disposição para renunciar o que me remete ao passado. Eu vou repetir. A oportunidade da virada. Jesus estava passando, Jesus chamou ele, falou: traz ele para mim. A Bíblia fala que a primeira coisa que ele faz é arrancar a capa. Por quê? No período de Israel, só para vocês entenderem, como que os mendigos, os deficientes, eles eram conhecidos, eles tinham como se fosse uma marcação, era uma marca. Então eles carregavam sobre si uma capa. Assim como os religiosos tinham o talite, eles tinham uma capa que identificava eles como pessoas que necessitavam de caridade. Bartimeu, quando recebe a oportunidade, o que ele diz? Quando ele joga a capa: eu não quero ser mais conhecido por quem eu era, eu quero ser conhecido por aquilo que Ele vai fazer em mim. Então ele rompeu com aquilo que remetia ao passado dele. Deixa eu falar algo aqui. Para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida, em 2022, você vai precisar renunciar, eu vou repetir, renunciar tudo aquilo que te remete ao teu passado. É porque lá eu era, porque... Não, querido, o passado vai ter que ficar para trás. A primeira coisa que Bartimeu fez foi renunciar à sua capa, porque eu não vou precisar mais dela. Deixa eu falar para você, você não precisa mais do que já passou. Levante a sua mão e diga: eu não preciso mais daquilo que já passou. Você não precisa mais. A capa não será mais necessária diante da virada que vai acontecer na sua vida. A capa já não será mais necessária. Então você precisa estar disposto a renunciar àquilo que te conduz, aquilo que te remete ao teu passado. Você precisa renunciar isso. Muitas vezes a gente não tem coragem de renunciar e a gente vai carregando. Todas as mazelas passadas a gente vai carregando. É igual cachorrinho de estimação. Que já viu aquelas mulheres bonitas, né? Aquelas dondoca que vai no shopping passeando. Vem, Totó, vem. Né? Vem.
E a gente vai carregando, né? Vai carregando, vem, e vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. E tudo quanto é coisa, as capas, né? Que era para ter ficado lá, eu vou trazendo para o futuro. Você não vai conseguir trazer para o seu presente aquilo que um dia já passou. Você não vai usar mais a capa. Você não precisa mais dela. Chegou a virada. Chegou o tempo da virada. E nessa virada, a capa não deve ser mais um acessório para você. Fala isso para o seu irmão, fala assim: diante da oportunidade que Deus está te dando, a capa não é mais o acessório necessário para você viver uma virada na tua vida. Ah não, só você que entendeu, por favor, levante a mão e dá um glória, vai. Aleluia! Chega de capa, você não precisa mais dela. Você precisa renunciar o que te remete ao passado. Chega! Chega de ficar carregando aquela identidade. Não, chega! Acabou! Chegou o tempo da virada. Eu vim aqui nessa manhã anunciar para você: chegou o tempo da virada. A oportunidade da virada deve gerar em nós disposição para um novo posicionamento. Alô? Você vai precisar ter um novo posicionamento, querido. A Bíblia fala que Bartimeu, quando ele recebe a oportunidade, ele não apenas lança a capa, mas a Bíblia fala que de um salto só, o homem virou um mortal. Quando eu conjecturo a Bíblia, eu penso que ele virou um mortal. Num salto só, ele se colocou em pé. Qual que era a condição dele no versículo 46? Sentado à beira do caminho. E agora, de pé. O que eu aprendo com isso? Toda oportunidade exigirá de mim disposição para um novo posicionamento. Você precisa se posicionar. Sabe por que muitas vezes passa ano, entra ano, e passa Réveillon e nada acontece? Porque você nunca se posiciona. Você fica sempre do mesmo jeito. Nada acontece. Lógico que nada vai acontecer se você continuar do mesmo jeito. Não se posiciona. Nada acontece, você não faz nada. Ao contrário, você quer que as coisas cheguem a você. Não foi isso que aconteceu. Jesus não chegou até Bartimeu. Foi Bartimeu que precisou se posicionar para ir diante de Jesus. Foi ele que precisou se posicionar para ir diante do seu objetivo. Em 2022, eu quero dizer para você que muito mais do que as bênçãos, você precisa de um novo posicionamento. Senão, vai ser a mesma coisa. É mais um ano que você vai passar reclamando: ai, porque a pandemia, ai, porque o Bolsonaro, ai, porque o Lula, ai, porque... Você vai passar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se você não se posicionar, você precisa se dispor para um novo posicionamento. Não dá mais para ficar na beira, sabe, sentadinho esperando: ai, Jesus, né? O Senhor que tem que vir me abençoar. Ele já quer te abençoar. Ele já tem algo, ele já tem uma virada para a sua vida. Já está pronta, já está escrito no livro. Mas se você não se posicionar, querido, vai ser mais um ano de lamento e frustração. Vai ser mais um ano de lamento e de frustração. Vai ser mais um ano de lamento e frustração. A oportunidade da virada deve gerar disposição para renunciar ao que remete ao passado e disposição para um novo posicionamento. Todos esses detalhes geraram uma grande virada na vida de Bartimeu. Tudo isso. Pastor, por que... Nossa, Bartimeu viveu uma nova história, né? Sim. Ele chega diante do Senhor: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. A primeira visão, o homem tinha parado de enxergar. A primeira visão que ele teve não foi de outras circunstâncias, foi da face. Para pensar, querido.
anos sem enxergar. E a primeira coisa, Vitor, quando volta a enxergar, é a face. A face. A face. O rosto daquele que veio para me salvar. A primeira visão dele. Tanto é que houve olha a virada na vida dele. Versículo 52. E Jesus lhe ordenou, vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Aquele que estava parado no caminho, agora anda com Jesus no caminho. Não, você está entendendo, querido? Aquele que estava sentado no caminho, dependendo dos outros, agora se torna um discípulo de Jesus. Eu não vou ficar aqui esperando Ele, eu vou andar com Ele. Chegou o tempo da virada na sua vida, meu irmão. Minha irmã, chegou o tempo na virada. Precisa acontecer uma virada na sua vida. Não adianta sexta-feira que vem você participar do Réveillon. Não, eu não estou falando do Réveillon. Tem que haver uma virada na tua vida. Chegou o tempo da virada. Chegou o tempo da virada. Tudo isso que nós falamos foi o que promoveu essa virada na vida de Bartimeu. De ceguinho, que ficava na beira do caminho, sem visão, sem expectativa, sem esperança, sempre esperando alguém para dar alguma coisa. Agora não. Ele recebeu uma oportunidade e ele viveu novo. Deus tem coisas novas para você. Não é só um ano de 2022, Deus tem coisas novas e Ele não quer começar externamente, Ele quer começar dentro de você. Porque antes de Bartimeu enxergar, algo aconteceu dentro dele. A virada não aconteceu externamente, a virada aconteceu dentro dele. Coloque a mão no seu coração e diga: a virada que eu estou buscando precisa começar dentro de mim. Amém, queridos? Amém ou não amém? Chegou o tempo da virada. Anuncia isso para o teu irmão e fala para ele: chegou o tempo da virada. Olha para quem está atrás de você e diga para ela: chegou o tempo da virada. Chegou o tempo da virada. Eu vim nesta manhã dizer para você, o Espírito Santo anuncia no teu espírito: chegou o tempo de você virar o jogo. É um tempo de virada. Deus quer virar a chave, Ele quer abrir portas e fazer você viver em novidade de vida. Se coloque de pé em nome de Jesus.